E aí pessoal, tudo bem? Hoje chegou a hora tão temida, chegou o mata-mata para a seleção brasileira. Pois é, temos Brasil e Japão pelos 16avos de final, mas não somente, também teremos Alemanha e Paraguai e teremos Holanda e Marrocos. Pois é, três ótimos jogos, hein? Bom, vou deixar para fazer a previsão do jogo do Brasil no final e falar um pouco antes dos outros dois jogos, né? Primeiro com Alemanha e Paraguai, uma seleção paraguaia que quis a vaga a qualquer custo e não jogou contra a Austrália para poder evitar esse eventual confronto mais difícil contra a seleção alemã. Caso tivesse vencido a Austrália, por exemplo, teria chegado a 6 pontos e teria enfrentado nesse momento a seleção do Egito, né? Então, é algo a se considerar para essa seleção do Paraguai, que apesar disso mostra e sabemos que é um time defensivamente bastante qualificado. A Alemanha, ela tem mais dificuldade contra seleções, não necessariamente que tem uma defesa forte, mas que também tem, mas que principalmente saibam machucá-la em contra-ataques, machucá-la em transições. Por exemplo, se a Alemanha passar do Paraguai, pode enfrentar uma França nas oitavas de final. É um cenário de jogo bastante complicado para a seleção da Alemanha. O Paraguai não imagino que seja esse nível de dificuldade, mas ainda assim pode ser uma Alemanha que, como mostrou contra o Equador, tem uma capacidade de construção limitada. O time da Alemanha começou com aquele 7-1 contra a Curaçao, todo mundo já dizendo que era favorita, mas a Alemanha nunca entrou na Copa do Mundo como uma das favoritas. Eu tô achando até que se o Paraguai conseguir encontrar um bom estilo de jogo e conseguir, por exemplo, numa arrancada do inciso, chegar no gol da Alemanha, pode machucá-la e talvez marcar gols. Eu vou apostar que esse jogo vai ser 1-1 e que teremos penalidades. Pois é, estou dizendo que vai ser pênalti e acho que aí nos pênaltis a Alemanha leva por 4-3. 4-3 vai ser esse valor nos pênaltis. E aí nós temos um Marrocos e Holanda, talvez um dos jogos mais entretenidos, né, dessa próxima fase. Duas seleções que não tem problema algum em jogar, em propor jogo, em atacar com bastante intensidade. É uma seleção de Marrocos que mostrou contra o Haiti que tem alguns problemas de concluir em gol, né? Que tem ótimos centroavantes, ótimos atacantes muito dinâmicos, muito rápidos, que trocam passes com bastante fluidez no ataque, mas ainda assim é um time que falta essa conclusão, né? Como nós vimos, joga com um meia como centroavante, que é um ótimo meia, já marcou 3 gols do Ismael Saibari. A Holanda, do contrário, aquele time bastante fluido, dinâmico, que também, quando contra-ataca, tem ótimos jogadores para fazê-lo, principalmente Gakpo, Dumfries. De se ressaltar, né, e aqui as condolências ao Cody Gakpo, que perdeu o seu bebê um aborto espontâneo, né, que a sua esposa teve, infelizmente. A gente acha que isso é irrelevante, mas o emocional é uma parte muito importante do futebol e de qualquer esporte, né? Então, não sei como é que o Gakpo, que é um titular, claro, dessa equipe, vai estar emocionalmente. Tomara que bem, para que nós tenhamos o melhor jogo possível, mas também pela própria pessoa, né? Mas, enfim, vamos ver se isso pode ser ou não um fator determinante do jogo. O fato é que Marrocos tem condições totais de machucar a seleção holandesa, como o contrário também é verdade. Eu acho que a Holanda tem sido um time mais estável, principalmente pós o jogo da Suécia. É um time que tem mais jogadores capacitados de construir o jogo e talvez acho, inclusive, que terá mais a bola no decorrer da partida. Marrocos faz parte do jogo de Marrocos tentar fazer gols e tentar na intensidade no início do jogo, já para marcar e ter mais tranquilidade no placar. Se não conseguir fazê-lo, Marrocos provavelmente vai depender de contra-ataques, como fez contra a seleção brasileira, né? Eu estou apostando que esse jogo pode ser 2-1 para a Holanda na prorrogação. Então 1-1 no tempo normal, 2-1 para a Holanda na prorrogação. E aí nós temos o jogo do Brasil. O jogo do Brasil é o primeiro do dia, jogam às 2 horas, ao meio-dia no horário local, né? E vai ser um jogo difícil. Não há de se esperar uma partida tranquila da seleção brasileira. Acho que é o jogo mais difícil pós-Marrocos, né? O Japão é uma seleção melhor que a Escócia, melhor que o Haiti. É um time que nós vamos ver
gostando de propor o jogo. O Brasil vai ficar sem a bola em vários momentos da partida e isso não necessariamente é algo desastroso. Nós vimos o Brasil que se montou nessa fase de grupos para justamente ter um time que não precise ficar com a bola para estar confortável. Fez isso principalmente melhor contra o Haiti, o que é um pouco irônico, mas agora talvez seja o melhor momento para colher os frutos desse estilo de jogo que o Carlo Ancelotti montou. E contra a Escócia foi a melhor versão dessa seleção brasileira, que vai enfrentar uma defesa que tem uma linha um pouco mais alta, que pode ser exposta em alguns momentos, principalmente porque não tem laterais de ofício, tem alas que na verdade são pontas, no Hitsuduan e no Keito Nakamura, que ofensivamente machucam muito e defensivamente são muito esforçados. Então não quer dizer que o Brasil vai ter vida fácil por essas alas. Mas também tem 3 zagueiros e um deles geralmente fica bastante avançado. Pelo lado esquerdo, o Hiroki Ito apoia muito, o que é algo estranho, né? Mas é o estilo do jogo dessa seleção japonesa. Talvez seja por ali, no lado direito, onde o Brasil possa tentar machucar mais. É o lado por onde vai cair o Ryan. E talvez em algum apoio do Danilo, que não é um lateral que apoie tanto, principalmente na idade dele, né? Enfim, é de se esperar que o Brasil passe a utilizar mais aquele lado, precise utilizar muito dos seus pontos, mas principalmente precise utilizar dos seus meias, já que o Japão é um time que tem 3 zagueiros e por ali pelo meio é onde podem surgir a maior quantidade de espaços. É um jogo complicado, é um jogo que tem um encaixe interessante para o Brasil, justamente por essa questão de ser uma partida que provavelmente vai exigir muita transição, e o Brasil é um time que joga em transição. Então, o Brasil tem ferramentas para machucar o Japão, assim como o Japão tem ferramentas sim para machucar o Brasil. Lembramos que o Japão enfrentou o Brasil ano passado no amistoso, já com Carlo Ancelotti como treinador, e venceu por 3-2 de virada, né? O Brasil abriu 2-0 no primeiro tempo e o Japão fez 3-2 no segundo tempo de virada, com falhas de Hugo Souza e Fabrício Bruno. Isso é importante também. O time do Brasil naquela época muito modificado, né? Se eu não me engano, apenas Vinícius Júnior, Casimiro, Bruno Guimarães e Matheus Cunha eram titulares naquela equipe, que serão titulares hoje, né? A defesa, para você ter uma ideia, tinha Hugo Souza, Paulo Henrique do Vasco, Fabrício Bruno, Beraldo e Caio Henrique. Nenhum dos 5 está convocado, nenhum dos 5 foi convocado para essa Copa do Mundo. Isso quer dizer que o Japão, agora o Brasil vai amassar o Japão assim? Não, de forma alguma. Repito, será um jogo difícil, será um jogo apertado, será um jogo para você se segurar na sua cadeira, rezar muito e torcer com muita intensidade para a seleção brasileira. Meu palpite é que vai ser 2-1 para o Brasil nos 90 minutos, tá certo? Acho que o Brasil abre 2-0, faz um gol no primeiro tempo, talvez faça algum outro no fim do primeiro tempo ou no segundo tempo, e aí próximo nos últimos 25, 30 minutos o Japão diminui e aí vai ser um ataque contra a defesa, transição, quem sabe o Brasil até faça um terceiro. Enfim, é o cenário que eu estou imaginando, pode ser que não aconteça. Enfim, vamos torcer afinal para que o Brasil ganhe. É isso aí, pessoal, deixe seus palpites nos comentários para participar do nosso bolão. Sorte para o Brasil, vamos torcer pra caramba e até a próxima.